Qual a semelhança entre o capítulo 3 do livro de Daniel e os Estados Unidos da América do Norte? Será que John Biden é um novo Nabucodonosor? Ou será que haverá outro depois dele? E nós? Seremos como Misael, Ananias e Azarias? Ou nos curvaremos diante da imagem a qual os Estados Unidos fará a primeira besta, que é o papado? Bom, fique nesse vídeo e vamos então meditar um pouco sobre a imagem da besta, que em breve será erigida, e quais as implicações que isso causará no mundo religioso. Em Daniel, no capítulo 3, versículo 11, nós lemos assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Na palavra de Deus, nós encontramos muitos tipos e antítipos. O próprio Salomão diz que não existe coisa alguma debaixo do sol que seja novidade, mas que as coisas constantemente estão a se repetir. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O Senhor, em sua sabedoria, não apenas se utiliza de símbolos para explicar as coisas futuras, como por exemplo o cordeiro, simbolizando a Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também vemos a Arca da Aliança, simbolizando então o trono de Deus, o qual verdadeiramente a presença física de Deus ali está. E também os querubins cobridores, como vemos em Apocalipse, no capítulo 5, também ali estão ao redor do trono de Deus. Contudo, Deus também se utiliza de histórias para anunciar o que há de acontecer no futuro. Nós vemos, no caso dos israelitas, em seus 40 anos de peregrinação no deserto, que, por causa de sua rebeldia e murmuração, muitos, aliás, todos aqueles acima de 20 anos, os quais saíram do Egito, não puderam entrar na terra de Canaã, exceto Josué e Caleb. E o apóstolo Paulo, falando a respeito desse momento da história de Israel, ele comparou com aqueles que estivessem vivendo nos últimos dias, ou seja, conosco. No livro de Daniel nós encontramos profecias das mais importantes relacionadas com o nosso tempo, meus amigos. Alguns dizem que Daniel é dividido em dois: capítulos proféticos e também capítulos históricos. Mas ao analisarmos mais detidamente o livro de Daniel, conseguimos então enxergar, mesmo nos livros históricos, um tipo do que irá acontecer no futuro próximo. Ou seja, nas partes históricas do livro de Daniel, conseguimos enxergar uma espécie de profecia. Bom, o capítulo 3 do livro do profeta Daniel é um capítulo muito importante para os tempos os quais nós estamos vivendo, pois na história narrada desse capítulo nós vemos de maneira clara e até mesmo detalhada como será após a formação da imagem da besta. Então, para não ficarmos perdidos nesse pequeno estudo, vamos até o capítulo 13 do livro de Apocalipse e, entendendo em Apocalipse o que é a imagem da besta, então o livro de Daniel nos trará importantes detalhes do que ocorrerá quando essa imagem for formada. O capítulo 13 de Apocalipse ele é dividido em duas partes também. Na primeira parte, nós vemos a besta que sobe do mar, a qual é uma ilustração do poder papal na Idade Média. Ali nós vemos que por 42 meses proféticos, ou seja, 1260 anos, Roma teria grande autoridade e blasfemaria contra o nome de Deus e contra o santuário e contra os que habitam no céu. Veja, no ano 538 d.C. até o ano de 1798, Roma dominou sobre a Europa, a qual era o centro do cristianismo. Nesse período, o Papa ele não apenas colocou-se como o vigário de Deus, mas ele também assumia o papel do próprio Deus, julgando e condenando aqueles os quais eram chamados de hereges, que na maioria dos casos eram, na verdade, cristãos que não aceitavam trocar o "assim diz o Senhor" das Escrituras pelas tradições romanistas. Contudo, após os 42 meses proféticos, ou seja,
os 1260 anos, como no próprio capítulo 13 de Apocalipse diz, o papado foi ferido com uma ferida mortal, a qual veio a ser a prisão do Papa Pio VI pelo general de Napoleão, o qual se chamava Berthier. Ainda no capítulo 13, nós vemos que esta ferida mortal seria então curada e a terra inteira iria se maravilhar seguindo a besta. E é justamente nessa transição da morte para a ressurreição do papado que a segunda besta do Apocalipse 13 entra em ação. Está escrito: vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo de cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja a ferida mortal havia sido curada. Apocalipse 13, versículos 11 e 12. Em 1929, após o Tratado de Latrão, a ferida que havia sido feita no papado começou a ser curada. E daí por diante, ano após ano, pontificado após pontificado, Roma e os seus papas começaram novamente a ganhar poder e também cair nas graças da população mundial. Podemos dizer que, antes de Francisco, o grande salto do papado na restituição da sua ferida foi o pontificado de João Paulo II. Pois bem, amigos, hoje a ferida está praticamente curada. Até mesmo em países os quais o cristianismo é mal visto, os líderes desses países têm bons olhos para com o Papa. E acordos após acordos são feitos com o bispo de Roma. O bolo, na verdade, já está pronto. Mas a segunda besta a qual se levanta da terra, os Estados Unidos, é aquele que vai colocar a cereja. Pois, como lemos, a segunda besta, os Estados Unidos, irá fazer com que o mundo inteiro venha adorar a primeira besta. E isto pelo fato de estar a segunda besta trabalhando diante da primeira besta. O poder norte-americano e o poder romano hoje não estão mais divididos. Pelo contrário, eles estão aliados, meus amigos. E com a chegada de um presidente católico com simpatia pelos jesuítas, esse processo de formação da imagem da besta, certamente ele será acelerado ou então será definitivamente concluído. E por mais que não sabemos as datas, podemos pela profecia ter a certeza que a formação da imagem da besta está muito próxima. Podemos então, amigos, comparar Nabucodonosor com o poder dos Estados Unidos. Pois, assim como Nabucodonosor mandou erigir uma estátua, vemos no capítulo 13 do livro do Apocalipse que os Estados Unidos também formarão uma imagem à besta. E como essa imagem da besta será formada? Bom, lemos assim no espírito de profecia. Dignatários da igreja e do Estado se unirão para persuadir ou compelir todas as classes a honrar o domingo. Mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a desencadear-se, veremos exemplificadas as palavras do profeta. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O Grande Conflito, página 258. Veja, um país que foi formado justamente a partir da união de cristãos que fugiram da perseguição de Roma, vindo da Europa para a América, estabelecendo um governo com liberdade religiosa e também democracia. Esse mesmo governo que viveu os horrores do governo romano, em que a religião e o Estado estavam unidas para removerem a liberdade de consciência dos seus cidadãos, esse mesmo país irá passar por cima da sua Constituição, unindo mais uma vez a religião ao Estado. E com isso, o modelo de governo que a América do Norte assumirá será o mesmo modelo de governo o qual a tirania romana tinha na Idade Média.
formando então um governo político religioso, logo haverá um dia de descanso nacional, e este dia será o domingo do primeiro dia da semana, o qual é o símbolo da autoridade romana, pois é o dia da adoração ao sol. Amigos, vemos em Malaquias que Jesus é o sol da justiça. E em Isaías e também em Ezequiel, quando a Bíblia relata a queda de Satanás, vemos que o desejo de Satanás era ser semelhante a Deus. O sol, o qual os romanos pagãos adoravam, não era Cristo. Pois se fosse, eles não teriam crucificado a ele. Mas o sol, o qual eles inconscientemente adoravam, era Satanás. Aquele que deseja ser semelhante a Cristo, assumindo aqui na terra um poder semelhante ao do Filho de Deus. Bom, sendo que os Estados Unidos adotará um modelo de governo o qual houve na Idade Média, logo, as penalidades que aquele governo tirano aplicava, mais cedo ou mais tarde, também serão aplicadas por esse novo governo, que é, na verdade, a imagem da besta, ou seja, a semelhança do governo de Roma da Idade Média. No capítulo 3 do livro de Daniel, no versículo 2, nós lemos assim: Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aqui nós vemos que os Estados Unidos assumirá a liderança do novo governo mundial. E podemos ver que os demais países de todo o mundo se submeterão a ele. Contudo, no Apocalipse, capítulo 13, é-nos dito que este poder somente será conseguido pelo fato de estarem eles trabalhando juntamente com Roma em submissão a Roma. E vemos também que para efetivamente inaugurar não apenas uma religião, mas uma nova ordem mundial, os Estados Unidos vão convocar todos os grandes governantes do mundo. Continuando no capítulo 3 do profeta Daniel, nós lemos que o arauto proclama então em alta voz: Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo o tipo de música, vocês devem se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Notamos aqui que são descritos na inauguração dessa estátua 6 elementos para se formar a música. Quando comparamos isso com o Apocalipse capítulo 3, podemos ver que o número 6 também aparece lá. O número 6 é um número do homem, pois foi no 6º dia que Deus criou o homem. E os antigos, quando repetiam algo 3 vezes, eles queriam com isso dizer que estavam então eternizando tal coisa. Ou seja, o número 6 é o número do homem. E o 666 do Apocalipse 13 significa o homem eternizado, perpetuado, ou seja, o governo humano eternizado, a autoridade humana eternizada. Portanto, essa imagem a qual os Estados Unidos está erigindo, a imagem da besta, é um governo humano. Esta religião adotada por este governo é uma religião humana. Não é verdadeiramente o Deus do céu o qual será exaltado nesse governo político-religioso, mas sim o homem. Vemos também que muitos elementos musicais foram destacados na inauguração daquela estátua de Nabucodonosor. Ou seja, seria um momento em que as emoções falariam tão alto que seria muito mais fácil para os homens se curvarem diante daquela estátua, pois não seria a razão a qual estaria predominando, mas sim a emoção. Da mesma forma, começando nos Estados Unidos e se espalhando pelo mundo inteiro e até mesmo afetando a nossa própria igreja, vemos que para haver a formação desse novo governo político-religioso está sendo introduzida, na verdade já foi introduzida, uma religião sensorial e não racional.
No livro do Espírito de Profecia, chamado Música, a sua influência na vida do cristão, Ellen White declara que Satanás colocaria alguns elementos na música cristã, os quais afetariam a razão do homem, de maneira que isso formaria internamente em cada ser humano uma espécie de carnaval. Escutando esse tipo de música, ou seja, a música gospel atual, os seres humanos pensariam que estavam sob a influência do Espírito Santo, quando na verdade estariam sob a influência do próprio inimigo das almas. Mas nós vemos que Nabucodonosor não se utilizou apenas do ouro, ou seja, do metal mais reluzente, também precioso daquela época, para então impressionar os homens e impulsioná-los a adorar a estátua. Ele também se utilizou da música, um método o qual anularia a razão deles e assim deixaria-os emocionados. E com isso facilitaria ainda mais que se prostrassem diante da sua estátua. Contudo, ele sabia que mesmo impressionando alguns com a imponência da estátua por ser toda feita de ouro e impressionando outros com o poder da música, alguns haveria, por princípios religiosos provavelmente, que não se prostrariam diante da estátua. Por isso, ele se utilizou da imposição da força também. E nós lemos assim no versículo 6. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vemos em Apocalipse, no capítulo 13, que a besta que sobe da terra iludiria os homens através de grandes manifestações sobrenaturais, para que então eles viessem a adorar a imagem da besta. Contudo, vemos que não apenas se utilizaria de elementos que mexem com o coração humano, mas também se utilizaria da força, pois lemos ali que todo aquele que não adorasse a imagem da besta seria morto. Como o Espírito de Profecia nos disse, os livros de Daniel e de Apocalipse podem e devem ser lidos juntos, meus amigos, pois os dois, na verdade, falam da mesma coisa. Irmãos, no meio de toda aquela multidão, somente 3 permaneceram de pé e não adoraram a estátua. Vemos que na providência divina, Daniel não estava ali, pois era necessário que somente Ananias, Azarias e Misael estivessem nessa cena, pelo fato de que o número 3 tem uma grande significação. Vemos na Bíblia que o número 3 ele representa a divindade, e nos é dito que aqueles que vencerão a besta, o dragão e também o falso profeta são os que recebem o selo de Deus. Amigos, o selo de Deus vai além da guarda do sábado. Na verdade, aqueles que recebem o selo de Deus poderão guardar plenamente o sábado, pois o sábado é a marca da autoridade de Deus, ou seja, aqueles que estão completamente submetidos ao Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, são então, pela guarda do sábado, reconhecidos como os verdadeiros servos do Senhor. O selo de Deus, meus irmãos, só é colocado sobre aqueles que atingirem em sua esfera humana a perfeição de caráter, ou seja, aqueles que pelo poder de Deus atingiram um caráter semelhante ao caráter divino. Por isso, somente 3 hebreus estavam ali, pois Deus queria deixar bem claro que aqueles que no tempo do fim não se curvarão diante da imagem são aqueles que tiverem um caráter semelhante ao caráter de Deus. Mas podemos ver que, mesmo esses 3 homens resistindo, ainda assim, eles tiveram mais uma prova. Pois nós lemos em Daniel 3, nos versículos 14 e 15, que Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha ardente de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Bom, vemos aí que, naquele tempo, esforços serão feitos para que os guardadores dos mandamentos de Deus voltem atrás da sua decisão e aceitem este novo governo mundial. E aceitem também
a marca da besta, que é o domingo do primeiro dia da semana, reservado para adoração ao Deus Sol. Mas aqueles que possuem o selo de Deus, tão somente aqueles que tiverem um caráter semelhante ao caráter de Cristo, pela operação do Espírito Santo, é claro, esses, independentemente das ameaças ou das ofertas que lhes serão feitas, não voltarão atrás. E agora, nós vemos nas palavras desses 3 homens fiéis quais serão as sortes que o fiel de Deus terá naquele tempo, meus irmãos. Está escrito: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18. Bom, esses homens estavam dispostos a morrer pela honra do seu Deus. Nós lemos no capítulo 6 do livro de Apocalipse que o número dos mártires ainda não se completou, mas se completará nos últimos dias. Portanto, aqueles que obtiverem um caráter semelhante ao caráter de Cristo antes que a porta da graça se feche, muitos deles morrerão como mártires da fé, enquanto outros permanecerão vivos até o aparecimento do nosso Senhor nas nuvens dos céus. Amigos, nós sabemos o restante da história. Nabucodonosor chama os homens mais fortes para jogarem aqueles 3 jovens na fornalha e vemos que esses homens, eles mesmos, acabam perdendo a vida. Pois bem, os perseguidores do povo de Deus nos últimos dias, muitos deles terão também as suas vidas ceifadas pela ira de Deus manifestada em suas 7 pragas, amigos. Mas a morte desses homens também é uma referência ao próprio dia da vinda de Cristo. Enquanto os 3 jovens ficaram em meio ao fogo, pelo fato do Filho do Homem se manifestar dentro daquela fornalha, estes que queriam a morte deles foram pelo mesmo fogo fulminados. Como está escrito em O Grande Conflito, no dia da volta de Jesus, quando a gloriosa nuvem se aproximar da terra, Jesus Cristo se levantará majestosamente, envolto em chamas fumegantes. Os justos, aqueles que obtiverem um caráter semelhante ao de Cristo, estarão ao abrigo do poder de Deus, cantando em alta voz, meus amigos: este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará, enquanto os ímpios serão fulminados pela presença gloriosa de Deus, que é como fogo consumidor. Por fim, Nabucodonosor reconhece que o Deus daqueles jovens é o único Deus, e isso também faz alusão ao momento em que haverá um reconhecimento da parte da besta e da sua imagem, e de todos que receberam a marca da besta ou o nome da besta. Pois no livro do Apocalipse, na carta à igreja em Filadélfia, o Senhor nos diz que aqueles que se dizem espiritualmente judeus, mas que na verdade são sinagoga de Satanás, em algum momento eles se prostrarão diante dos santos para reconhecerem que o Senhor os amava. Embora a vinda de Jesus se dará na 7ª igreja, que é o nosso período, na igreja de Laodiceia, o espírito dos que serão resgatados naquele dia será semelhante ao espírito da igreja de Filadélfia. Igreja esta que não negava o nome do seu Senhor e que guardava a sua fé. Naquele dia, o dia da vinda de Cristo, um pouco antes do seu aparecimento nas nuvens dos céus, lemos em O Grande Conflito, no capítulo O Livramento dos Justos, que ao término da 7ª praga é exatamente o momento em que os justos serão então libertos da tirania dos ímpios. E os ímpios se ajoelharão diante dos santos, os quais estarão com seus rostos resplandecentes, semelhantemente ao rosto de Moisés quando esse desceu do monte. E eles então se lançarão aos pés dos santos, reconhecendo que Deus verdadeiramente estava com os que guardam os mandamentos dele e têm a fé em Jesus. Irmãos, que a nossa realidade seja semelhante à realidade desses 3 jovens hebreus no capítulo 3 do livro de Daniel. Contudo, se o Senhor não nos livrar e formos feitos mártires, que o nosso pensamento seja: quer morramos
ou vivamos, somos teus, Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado, porque em tua misericórdia o Senhor nos promete que no martírio ou na perseguição estará conosco. E se formos ao pó da terra, o Senhor nos ressuscitará. E se permanecermos vivos, o Senhor nos transformará. Portanto, Pai, em nome de Jesus, nós lhe pedimos para que não nos deixe desviar do reto caminho. Dai-nos força, dai-nos o seu Espírito e nos ajude. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém. Que Deus os abençoe grandiosamente e poderosamente. E até a próxima.